Olá, seja muito bem-vindo ao canal do F158. Aqui você sempre vai encontrar aulas deliciosas sobre fotografia e artes visuais. No encontro de hoje, eu trouxe para vocês uma aula com a Fabiola Notari sobre caderno de percurso, um recurso muito usado por artistas e super interessante. Esse vídeo vai ser dividido em três partes, e na última parte vocês vão encontrar um tutorial delicioso sobre como fazer facilmente, com muita agilidade, um caderninho para vocês em casa. Vamos juntos? Até já! E a gente vai falar de um assunto que, particularmente, eu gosto muito e, em geral, as pessoas se identificam. Talvez não saiba que existam nomes, muitos nomes para o que se faz, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história de caderno de percurso, né? Para alguns é o diário, para outros é o caderno de processo, para outros é o caderno de criação, é este lugar, vamos chamar, né, esse lugar, pode ser um caderno físico, em geral, os amantes do papel jamais deixarão, né, essa relação, mas também a gente tem os cadernos digitais, né, não devemos ser preconceituosos e nem segregar. No entanto, vou me apegar na fala de hoje aos cadernos manuais, aqueles que a gente consegue guardar no bolso, pôr na mochila, porque acabou a eletricidade ou acabou a bateria, ele continua funcionando. Os vários nomes que ele pode ter, né? Caderno de apontamentos, caderno de anotações, de processo, de artista. A gente vai se apegar um pouco mais dos termos que os norte-americanos e ingleses usam para cadernos, mas obviamente, se vocês fizerem uma busca no Google com as traduções em italiano, ou em francês, ou em outras línguas, vocês vão também encontrar diferentes referências. Ao mesmo tempo que a internet é um lugar que tem muita porcaria, literalmente, há muita coisa interessante, há gente fazendo trabalhos muito legais. Cada vez que eu faço uma busca com determinada palavra-chave, como essas de caderno de percurso, sempre encontro novas manifestações, diferentes abordagens de uma pesquisa. O negócio é saber filtrar, né? Como é que a gente aprende a filtrar? Verificando a fonte, né? E vendo se o conteúdo é sempre constante. Em geral, é por aí. Isso é dica de professora acadêmica, mas eu acho que vale para a vida, já que a internet, o Google, tornaram-se, né, o oráculo da nossa existência no século XXI, tá? Então, maravilha. O que é, né? Vamos chamar de lugar, porque é onde a gente se encontra conosco, com o outro, com os nossos pensamentos. É onde a gente anota as nossas ideias. E a gente pode anotar as ideias não só com as palavras, né? Em geral, quando a gente fala anotar, escrever, vem muita coisa da palavra, mas vale lembrar que a gente está falando de linguagem. Então, vale desenho, vale colagem, vale pintura, vale também rascunho, é uma coisa que de repente não está bem acabada, feita às pressas, né? Então, a gente tem que pensar que o que esse caderno for, é aquilo que o artista quer que ele seja. Então, se ele é um caderno de anotações rápidas, ele vai ter uma característica. Se é um caderno de percurso associado com o pensamento de um trabalho artístico, ele vai ter uma outra estrutura, de repente vão ter referências artísticas anotadas, citações de livros. Então, esse caderno, ele é muito bom para a gente conseguir exteriorizar aquilo que está dentro da nossa cabeça e também dentro do nosso coração, né? Porque não só dos projetos e dos rascunhos de algo a ser construído que devem ser inseridos no caderno. A gente também pode colocar sentimentos, uma reflexão, uma palavra aleatória que naquele momento faria sentido de estar lá, tá? O que é legal desse caderno? Ele facilita uma coisa que é nata do ser humano, que é o processo de criação. Todos nós criamos diariamente, constantemente, tá? Muitas vezes fica no âmbito mental, a gente não chega à execução física, mas constantemente produzimos. E os artistas, vale uma nota de rodapé com o termo artistas. Artistas para a Fabiola é todo e qualquer ser humano que crie imagens, tá? Fotografia, pintura, desenho, gravura,
formado em design, formado em ciências sociais, formado em engenharia civil, não importa. A partir do momento que você escolhe linguagens artísticas para se comunicar, está dentro da categoria artista, tá bom? Tem a questão do artesão, a questão do artífice, né, a questão do designer, do publicitário, que também criam. Só que o objetivo, qual é a intenção? Em geral, a intenção do artista é da digestão, né, do que ele vê, vive do mundo, ele vai pensar, vai refletir e aí ele vai exteriorizar. Tá? O publicitário precisa vender, o designer precisa ser útil e o artesão, em geral, ele replica a fórmula. Uma vez que ele acerta o jeito de fazer, ele replica. O artista busca problema. Fazer o quê, né? A gente gosta de desafios. Então, usem das várias diversas linguagens dentro desse caderno. O que é importante é pensar que se é um caderno com páginas bem finas, gramatura baixa, é difícil ele conseguir absorver tinta. Ele até pode, mas vai ondular, vai manchar o verso da página, mas isso não é regra, porque também esse manchar a página pode ser uma intenção do artista. Eu lembro quando eu era criança, eu queria muito pintar com caneta pilote, aquelas canetinhas hidrográficas, e eu ficava muito brava, porque os livrinhos, as revistinhas de pintar, tinham páginas de sulfite, aí eu queria pintar de um lado, e manchava do outro, e aquilo para mim era o fim, imagina, super nerd, queria tirar 10 em tudo, pintar tudo dentro do contorno, e hoje eu entendo que tem a ver com camadas, tem a ver com pressão da caneta, enfim, né, todas essas experiências são válidas para alguma coisa. Caderno de processo, caderno de anotação, é registrar suas ideias, tirar de dentro, botar para fora. Claro que existem alguns termos que, quando você começa a tatear o universo do caderno de anotação ou de percurso, surgem. Vou tirar algumas dúvidas. Moleskine, né? Que coisa, né? Aquele caderninho caro pra caramba das lojas de artes, são lindos, sempre o mesmo padrão. Só que o que acontece? Na verdade, é uma marca, né? Produzida, né? Chamada Moleskine, é uma marca italiana. Embora o nome ele aluda a um couro chamado Moleskine, que era um caderno revestido por esse couro, mesmo hoje não sendo usado mais esse couro, o tamanho, o modelo se manteve, que é o quê? Ter essas bordas arredondadas, ter um elástico para manter o caderno fechado, e ao mesmo tempo ele vira como se fosse uma pasta, né? Tem essa lombada costurada e permite uma certa abertura, né? Não muita, né? A gente pode até fazer 360, aquela coisa assim, mas em geral ele dá uma gritada até uns 200 graus, né? Ele fala, até aqui eu vou, né? O sketchbook, como eu disse para vocês os termos em inglês, ele tem a ver com esse caderno de rabiscos, né? Um caderno de esboços. Aí em português fica esboceiro ou rabisqueiro, né? Acho melhor chamar de sketchbook. Todo mundo entende, chamar de rabisqueiro parece uma coisa meio pejorativa, e não é. Então é um caderno que em geral tem as páginas em branco, não é pautado, e os artistas usam para fazer esses esboços, esses desenhos. Em geral, esses sketchbooks viram objetos de desejo de colecionadores, porque é lá onde está a semente, onde está a essência, o início da criação de uma obra de arte. Existe uma linha de pesquisa muito legal, que eu sou bem fissurada, que se chama crítica genética, que é uma linha de pesquisa francesa que a professora Cecília Almeida Salles, da PUC de São Paulo, tem como pós-graduação, onde você estuda essas anotações, esses rabiscos, esse construir e corrigir e desconstruir do artista, que em geral estão nos cadernos de anotação. Tá? Então, vira aí uma outra nota de rodapé para vocês perceberem o quanto que esses cadernos que a gente vai fazendo ao longo da vida contam muito sobre as nossas escolhas, os materiais que a gente usa para determinado trabalho, as temáticas que em determinada época nos interessam. Quando a gente resgata esses cadernos, a gente fica pensando, puta, eu já pensava nisso lá, vamos supor, em 2000, só que eu estava num outro lugar na questão da memória. Aí eu estou aqui em 2021, 21 anos depois, quando eu olho, eu falo, gente, já tinha um pensamento iniciado. É muito emocionante, é bem cíclico a forma como esse caderno faz a gente olhar a própria produção.
E a gente tem o termo scrapbook, tá? Em geral, ele está muito associado a esse livro de recortes. Eu falo que parece aquele bolo fantasia, né? Que tem bala, e tem confete, e tem camadas de massa, camadas de... Então, tem coisas que vão contando esse acúmulo da memória, em geral associados à fotografia familiar, a esse álbum onde a gente registra uma viagem. Então, viajei para Portugal, aí eu guardo todos os tickets do comboio, aí eu guardo todos os guardanapos, que por sinal tem uns restaurantes com os guardanapos, que vale comentar. E aí eu coloco tudo isso nesse meu scrapbook. Para nós, enquanto artistas que estão usando o caderno no processo, é muito legal poder guardar esses registros de uma exposição que vocês gostaram muito, ou de uma passagem, ou um ticket. Agora essas coisas é tudo digital, né? Mas ticket de show, que achou interessante a impressão ou a cor, tudo vira material de referência dentro desse caderno, ou um material de memória, para a gente lembrar da ideia que a gente teve. Opa, perdão, apertei errado. Oh, meu Deus. Ah, que doida, peraí. Desculpa, gente, pessoa, dedo de alface. Muito bem. Aqui eu coloco um parênteses com relação ao diário, a ideia de diário e a ideia desse caderno de percurso. Em geral, como o próprio nome já diz, diário. Ele tem um exercício de diariamente, todos os dias, dia a dia, fazer um registro, né? Então, ele tem uma coisa da marcação do tempo muito grande. Mas não quer dizer que todo mundo que chame o seu caderno de percurso de diário pense dessa forma, tá? Tem muitos artistas que chamam o caderno de percurso de diário e não tem essa rigidez do diário, de todo dia ter que colocar algo. Alguns artistas usam desse método para, por exemplo, destravar no seu processo de criação. Está travado, então todo dia se força a fazer um desenho. Isso é um diário, né? Ao invés de você escrever os seus sentimentos, quem você encontrou, suas angústias, você faz um desenho. Mas aí vamos dizer assim, é um propósito que o artista tem de usar o caderno diariamente, tá? Então a gente tem uma relação de tempo, presente, passado e futuro. Quando a gente tem esse caderno de processo, ele tem uma relação muito forte com a questão do espaço. O que isso quer dizer? Ele é sempre presente. É quase que quando a gente acessa esse caderno de anotação, por mais que tenha uma data, ele vai conseguir alcançar um assunto mais universal, quase que um assunto que atravessa a nossa vida. De repente, essa história que eu falei da questão da memória, né? Eu posso ter anotado, sei lá, no dia 20 de setembro de 2000, determinada ideia. Só que quando eu acesso, não vem a data primeiro, vem a ideia. Tá? Por isso é a questão do espaço, já que o caderno é um lugar. Tá? Mas não se preocupem, isso foi uma forma que eu acabei pensando, para de repente as pessoas que têm dúvidas do termo, não precisa ter dúvida, a questão é entender que o diário é uma questão mais de tempo e o caderno tem uma questão mais desse espaço, desse encontro com as ideias, mas não se preocupem com isso. E aí, como não, lembrar dessa mulher incrível, maravilhosa, estupenda, referência de todos e todas e todes, que em vida foi incrível, pós-vida ganha sobrevida em cada almofadinha, bonequinha de crochê, imã de geladeira, Frida Kahlo. O que acontece, né? O diário da Frida Kahlo o diário da Frida Kahlo era um diário pessoal. Em nenhum momento em vida ela teria interesse em publicar esse diário. Por quê? Porque nele tem, digamos assim, todos os seus sentimentos, as emoções, os segredos, trabalhos não executados, talvez porque ela não queira, ou trabalhos não executados porque ela abortou esses trabalhos, enfim. Eles ganharam outro significado ao longo do processo. No entanto, essa fissura da gente tentar compreender por que uma pessoa vira artista, ou como ela chega em determinada composição, ou como é esse diálogo entre conceito, contexto e linguagem, que caiu na graça,
o diário, e ele foi publicado. Então, vocês vão ver que tem muitos diários de processo, cadernos de percurso, que são publicados em forma de facsímile. Então, facsímile é quando você tem um cuidado em manter não só a visualidade, mas muitas vezes a própria textura, né, que dimensão que esse livro, esse caderno, esse diário tinha no seu original. Existem facsímiles de outros livros, como, por exemplo, o livro das Horas, que é um livro medieval, pintado à mão. A gente tem outros livros, a gente vai ver daqui a pouquinho do William Turner, do próprio Picasso. Maravilha. Então, aqui eu tenho uma das páginas, né, da Frida Kahlo. A gente percebe que ela não se importava de jeito nenhum em uma página contaminar a outra, né? De repente, uma caneta ou um nanquim que manchou o verso da página entra como parte da composição. Mas voltando para a Frida, o que eu quero comentar do trabalho dela? Tem muitas coisas, tem N estudos, teses, diversos atravessamentos que o trabalho dela pode ter com várias questões, a questão do feminino, do feminismo, questões familiares e de ancestralidade. Mas o que eu queria que vocês observassem nos cadernos dela é como ela trabalha com a mesma qualidade escrita e imagem. Para ela, a escrita também vira desenho. E muitas vezes a gente fica assim, puta, essa escrita que eu tenho, né, esse manuscrito aqui, essa letra cursiva não é legal, ou essa letra minha não é legal. Ela é desenho, gente. Então, acho que a partir do momento que a gente olha para o que a gente escreve como desenho, talvez a gente fique menos crítico, porque o desenho ele pode ser livre, ele pode fugir das margens, ele pode escapar das páginas, e já a escrita a gente aprende que não, né? Tem que seguir a pauta, tem que ficar na página. Então, fica uma dica para vocês, quando estiverem nos seus cadernos de anotação, de vocês brincarem com a forma de escrever também, como vocês podem brincar com as outras linguagens, a pintura, a colagem, técnicas de desenho e assim por diante. Não tem uma ordem do tipo, toda a página da esquerda é desenho, toda a página da direita é escrita. As coisas elas vão se misturando. A Frida Kahlo, não exatamente fez parte do movimento surrealista, mas ela tinha características que tocam muito esse universo do movimento surrealista, até porque, mesmo sem internet, os artistas trocavam muito, eles viajavam, eles viam as exposições, faziam reuniões, saraus, surubas, enfim, vai da imaginação toda, porque é isso, né? O corpo também faz parte do processo, uma liberdade total de criação, de entendimento de existência. E aí é interessante ver que também esse exercício da repetição das formas tem muito a ver com a escrita automática dos surrealistas. É quase assim, eu vou fazendo sem perceber e de repente eu volto e olho e encontro elementos que possam ser interessantes para um trabalho final.
É emocionante, né? Tudo bem que a gente conhece um pouco do trabalho da Frida e tem já uma coisa assim que até às vezes faltam palavras para descrever como mexe com as emoções, a coisa das cores, as imagens, os símbolos, a questão da ancestralidade, o feminino principalmente, as relações com o casamento, a casa. Mas é lindo como ela deixa fluir a técnica ou o material que ela tem para representar a ideia que ela quer tirar da cabeça. Então, tem hora que é canetinha, tem hora que é tinta, tem hora que é nanquim, e isso é muito legal. No caderno da Frida, não é regra. Outros cadernos, outros artistas vão lidar de outras formas, né? Mas não tinha como falar dessa história de caderno de percurso e diário e não citar a Frida. Talvez eu não cite outros que sejam tão incríveis quanto, mas aí a gente faz o encontro 2, 3, 4 e vamos nesse grupo de estudos dos cadernos de processo, de anotação e tal. A Suzanne Wenger, ela é uma artista nascida na Áustria, mas eu achei muito curioso trazê-la, porque ela vai morar boa parte da vida dela na Nigéria, né? E eu achei interessante o quanto que ela trabalha em prol da cultura popular tradicional da Nigéria. Ela chega até a criar, junto com eles, numa cidade chamada Osogbo, na reconstrução e redecoração do bosque sagrado de Osun Osogbo. Eu vou colocar o nome desse Osogbo, só para vocês, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem a Frida, que resgata a sua ancestralidade mexicana e todos os povos primários, nativos, aqui ela, digamos assim, se agrega a essa busca, e vale comentar que a Suzane, a linguagem dela é a escultura, tá? Então, quando vocês forem dar uma olhadinha nos trabalhos dela, ela até tem, digamos assim, pinturas, mas o negócio dela é a escultura. Sim, ela tem uma pegada forte com o movimento surrealista, eu acho que todo mundo que nasce na virada do século não tem como não se influenciar, porque até ela chegar na sua juventude, ela pôde, digamos assim, ter contato com as obras, os escritos. Deixa-me ver uma pergunta. Irene fez uma pergunta. Fabiola, então o caderno seria um lugar de ideias para criar um corpo, digo, sair desse lugar para o mundo? Exatamente. Exatamente, Irene. E vale comentar ainda, Irene, que esse caderno não necessariamente ele precisa ser visto pelo mundo, tá? Em geral, esse caderno ele é muito pessoal do artista. Tem alguns que não mostram de jeito nenhum, porque juntam segredos, anotações, comentários, que talvez não seja o caso de compartilhar. Em geral, quando os artistas ficam muito famosos em vida ou pós-morte, sei lá, as obras começam a valer horrores, tipo Van Gogh, eles começam a buscar outros elementos que não só as pinturas ou as esculturas feitas para ganhar dinheiro, em geral, tá? E aí pegam esses cadernos e esses cadernos de processo, esses diários, tá? Tem muito material do Van Gogh que eram só esboços para as pinturas ou esboços de pinturas que ele viria a fazer ou que ele só esboçou e desistiu de fazer, que viram desenhos, como se fossem desenhos finais que ele tinha a intenção de finalizar como desenho. A mesma coisa o diário e o caderno de percurso, tá, Irene? Agora, se um dia você finalizou vários cadernos e você resolve publicá-los, você pode, de repente, num primeiro momento, expor os originais, isso é muito legal. As pessoas, em geral, gostam muito, por conta disso tudo que a gente tem falado, de poder chegar na origem da ideia. Ou você pode fazer uma edição, escaneando, digitalizando esse material e montando facsímiles ou uma edição especial com as suas páginas de processo. Isso também é muito cabível e a total liberdade do artista para fazer o que ele quiser com cada coisa que ele cria, né?
No começo era só um caderno de anotação que ninguém via, mas se em algum momento da sua vida você achar que deve ser compartilhado, compartilhe. Olá, por exemplo, Marina tá aí! Olá, Mari! Reinaldo Fraga, que é o estilista, ele lançou um livro com os cadernos de criação. Exatamente, ótimo exemplo que essa história de caderno de criação, de anotação, de processo, em geral, todas as profissões criativas, isso vale para médico também, vale para biólogo, eles usam bastante. Excelente, excelente. Muito bom, não sabia não. Esses cadernos, em geral, são muito especiais. As anotações, às vezes tem telefone, encontrei fulano. Leonilson tinha, vale lembrar, Leonilson não trouxe, mas Leonilson tinha vários desses cadernos. Às vezes os cadernos se misturavam com as obras finais, e ele usava de fita cassete como diário. Ele mandava para as pessoas cassete com a carta dele. E ele fazia disso também diário, né? Por isso que eu falei, de repente o meio digital possa ser um meio interessante para se trabalhar, e também outras linguagens, né? Por que não usar do áudio? Mas a gente é artista visual, trabalha muito com a expressão, mas eu posso descrever um trabalho que eu estou fazendo, né? Ele é de tal tamanho, estou usando tal azul, e assim por diante. Então, eu trouxe, no caso da Suzane, eu não tenho outras páginas, então eu trouxe só esse para a gente também, de novo, começar a perceber que a nossa escrita é desenho, tá? E trouxe Picasso, né? Eita, Picasso, esse cara fez nome, né? A gente vai falar dele até o fim da existência humana, não tem como. Ele soube entender o que ele fazia, mais do que tudo. Ele soube estar nas rodas. Talvez ele fosse uma pessoa super, muitas aspas, escrota, sacana, mas a gente sabe que ele soube fazer o mercado dele, soube fazer o nome. E uma das coisas que o mercado fez dele foi o quê? Foi criar facsímiles dos seus cadernos de processo, de anotação, tá? Esse caderno especial, ele faz parte da coleção da Biblioteca de Guggenheim, tá? Na verdade, ele é um facsímile. Ela foi uma produção feita por um ateliê que o Picasso fez parceria, que se chama Edition Circle de Arte, que foi publicado pelo Carnet de la Californie. Vou colocar aqui o nome dessa gráfica, né, desse estúdio. Então, dentro das edições Circle de Arte, teve o Carnet de la Califórnia. Califórnia, isso. Que é um caderno de facsímiles. Mentira, esse é o nome do caderno e foi publicado, falei o nome errado, esse é o caderno dele que foi publicado pelo M. Dumont, vou colocar aqui no chat para vocês, se quiserem procurar depois. Isso ele fez em vida, tá? Estou falando que o cara sabia ganhar dinheiro. Dumont, ixi, sumiu aqui. Dumont, Schauberg. Aqui, tá? Bem, a gente sabe que década de 30, 40, 50, 60, a gente já tem a litografia, a gente já tem o offset, a gente tem serigrafia, a gente já tem várias técnicas que conseguem, de maneira primorosa, a reprodução de desenhos, de pinturas, né? Então, é um facsímile feito com essas técnicas que hoje a gente, né, colocaria, principalmente o offset e tudo mais, em técnicas artísticas, porque elas perderam a sua função, digamos assim, de difundir em grande quantidade as imagens. Hoje a gente tem impressão digital, a gente tem outras máquinas que continuam com essa reprodução e também com altíssima qualidade. Aí a gente pode lembrar de toda a pesquisa associada à impressão fine art, né? Nome chique, né? Impressão fina de arte, mas o que quer dizer? Eu tenho um papel legal com uma tinta que tem garantias museológicas, isso quer dizer, vão durar X anos, e eu tenho, ao mesmo tempo, uma qualidade na imagem de impressão, porque a matriz é digital. Mas aqui Picasso pega esse caderno
Ele é, então, reproduzido pelo Dumont, então a gente vai ver algumas dessas páginas. Eles mantêm essa história do espiral, para manter mais próximo do original. Então, vale aqui a gente observar. Olha lá, boa, Raquel. Já vamos indicar os nossos birôs e ateliês de impressão. Em São Paulo, eu gosto muito do Júlio Prado, do papel algodão. É muito atencioso e uma pessoa apaixonada pelo que faz. Em geral, eu só tenho altas atrações de vida, de inteligência, por pessoas que são apaixonadas pelos que fazem, né? Porque não tem coisa mais gostosa do que conversar com alguém que realmente gosta do que faz, né? A gente fica entusiasmado, né? Pode ser um geneticista falando sobre o DNA ou RNA. Quando você vê que a pessoa tem paixão, você vai nos DNA e RNA até altas horas. Muito bem, então aqui a gente tem, então, de novo, né, toda uma liberdade de usar N técnicas, não existe uma organização temporal, de repente ele até coloca algumas datas, mas esse caderno a gente pode usar da forma que a gente quiser, pode começar do final, dividi-lo, para de repente, né, separar os assuntos. Esse caderno, vale comentar que ele começou a fazer alguns esboços dos grandes mestres da gravura, porque havia, e ainda existe esse exercício da gente se inspirar e ter os grandes mestres. Gente, agora que eu reparei que na casa da... Ai, qual é o nome? Tem uma Frida na parede, que demais. Desculpa, entrei na sua casa sem perceber. Quem que é? Acho que é da Cláudia. Da Cláudia. Cláudia, Tem uma desculpa. Frida logo à Entrei esquerda dela. entrei na sua casa e fiquei na Frida, desculpa. Linda. E aí, o que é interessante? Que também esses artistas nos cadernos, eles colocam esses exercícios de observação, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma referência aos gravadores, se eu não me engano, aqui eu não sei se é um Dürer ou um Rembrandt, mas que ele faz exercício no caderno. E, cara, eu trouxe uma pessoa que acho que se eu tivesse conhecido ia me apaixonar de primeira, que é o William Turner. Esse cara é a virada do romantismo para o impressionismo, ele realmente impressionou os impressionistas com a maneira como ele trabalhou a questão da luz, né, nas pinturas, mas não só nas pinturas, pensando técnica, mas também nos giz, nos crayon, nos desenhos, nos esboços. O cara tinha uma coisa assim com paisagem, né? Ele também fazia retratos, mas o negócio dele forte mesmo era a paisagem, era esse estudo sobre a cor, sobre a luz que incide nessa cor, né? Então, ele é muito conhecido por essas colorações bem expressivas, paisagens imaginativas, né? E pinturas marinhas. Só que ele também tinha um processo muito interessante de ter vários cadernos de anotação, vários cadernos de processo. E o que é mais interessante, esse que eu trouxe é uma reprodução que manteve o tamanho original desse caderno. Então, é um caderno pequenininho, quadradinho, que provavelmente era aquele que ficava no bolso esquerdo do colete, porque no outro bolso ficava o giz, aquela coisa toda, né, da estratégia do artista para poder, no processo, produzir a ideia ou a imagem que ele está vendo e, enfim, necessidade de criar. Mas ele também tinha cadernos de diversos papéis. Tem um deles que ele trabalha com papel como se fosse um papel jornal, só que aquele papel jornal que é rosa, ou aquele papel muito associado à feira, nossa feira, né? Aquele papel meio lilás, violeta. E aí ele trabalha com o giz branco, ele trabalha o giz azul. Então, muitas vezes, um exercício muito legal que vocês podem fazer é não comprar nenhum caderno e construir o de vocês. Porque aí vocês podem pôr páginas de outras cores. Uma página preta, uma página craft, que é um marrom, uma página bege, uma página texturada, uma página transparente. Ou criar cadernos com páginas, caderno só com página transparente, outro só com textura. Por quê? Porque essa interferência do material pode ajudar na hora da criação da imagem, né? Você está lá com um grafite
sobre uma sulfite, a sulfite ela é muito lisa, não tem textura, então o grafite vai correr de uma forma. Agora, se o papel tem textura, só na hora de passar o grafite, a textura do papel faz o grafite ficar, que é uma beleza. Então, minha dica, se vocês forem montar um caderno, tentem montar um caderno com papel gostoso.